Olá, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Aguiar Dalmásio. Eu estou cursando o segundo período de Pedagogia na instituição Estácio de Sá e eu vim aqui para apresentar o meu PCC de Neurociência Cognitiva, que tem como objetivo falar sobre as funções executivas do cérebro. Então vamos lá. Primeiro, nós sabemos que as funções executivas são importantes e que estão alteradas nos transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, no autismo, no TDAH, na dislexia. Mas afinal, o que são as funções executivas? Função executiva é a capacidade do cérebro de planejar, organizar, analisar e avaliar determinadas situações, resolver problemas. Elas são a parte do cérebro que coordena as nossas ações e reações, tanto no nosso âmbito social como na aprendizagem. Então, para completar esse trabalho, nós tivemos que assistir ao teste do marshmallow. E o que consiste o teste do marshmallow? O teste do marshmallow foi feito lá na década de 1960, nos anos 60, e esse teste consistia no seguinte: eles colocavam crianças entre 4 a 6 anos dentro de uma sala, sozinhas, e na frente delas colocavam um doce, o marshmallow. E era dada a seguinte instrução para a criança: se ela não comesse aquele doce dentro de um determinado tempo, ela ganharia um novo doce. Tá? Então, as crianças ficavam naquela, se elas comiam ou não o doce. Elas poderiam comer aquele porém, se elas comessem aquele antes do tempo determinado, elas não ganhariam o outro. Então, elas teriam que esperar para receber um novo doce. Então, elas ficariam com dois. Espero que tenha mais ou menos entendido. E quem quiser procurar, pode procurar aí na internet. Tem vários testes, vários vídeos falando sobre o teste do marshmallow. Então, nós teremos que fazer esse teste, um comparativo entre esse teste e o que nós aprendemos sobre as funções executivas do cérebro na nossa aula. Então, mais para frente eu vou continuar falando sobre o teste do marshmallow, porém, eu gostaria ainda de falar que as funções executivas, elas possuem 3 habilidades principais, que são elas: flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. Então, são 3 habilidades que vão ter diferentes regiões do cérebro específicas para cada uma delas e também vão ter importâncias diferentes, tá, no nosso dia a dia. E nós vamos começar aqui falando sobre o controle inibitório. Então vamos lá. O controle inibitório é a nossa capacidade de frear estímulos. Então, tanto estímulos distratores, que seria de inibir mesmo as distrações, como, por exemplo, mexer no celular enquanto nós estamos estudando, inibir impulsos. Então, dando exemplo aqui do teste, é se controlar para receber uma recompensa. Pensar se vale a pena tomar aquela atitude, se é melhor esperar para comer 2 ou satisfazer logo à vontade. Então, essa capacidade que a gente tem de refletir sobre o nosso comportamento antes de agir é o que chamamos de controle inibitório. E agora vamos falar sobre a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar entre as respostas. Por exemplo, imagina que você quer ir a um determinado lugar, mas no caminho você encontra um obstáculo. Então, o que você faz? Você busca uma nova rota, certo? Uma nova alternativa. Então, essa habilidade de procurar uma nova alternativa tem tudo a ver com flexibilidade cognitiva. Vou voltar ao exemplo do teste. Se você observar, existem crianças que vão buscar uma alternativa para esquecer o marshmallow. Então, elas vão cantar, vão se balançar, vão mexer no cabelo, balançar as pernas, enfim, tentar fazer com que aquilo passe, com que o tempo passe para que aquele processo finalize. Então, isso é flexibilidade. Então, o controle inibitório vai trabalhar junto com a flexibilidade cognitiva para selecionar o comportamento mais adequado naquele momento. E a flexibilidade também eu vejo como um pré-requisito para a criatividade. Pensa bem, criatividade tem tudo a ver com você achar um jeito diferente de pensar, de agir, de formular alguma coisa, certo? Então, para ser criativo, eu tenho que ter flexibilidade cognitiva. E por último,
não menos importante, a memória de trabalho. Por quê? Porque ela é super importante para ajudar a organizar as nossas memórias. Então imagina que o nosso cérebro é um grande arquivo de capacidade limitada, tá? Que ajuda você a armazenar desde coisas simples, tipo o que é uma caneta, um celular, o que você comeu ontem, o que você fez semana passada, quem são seus amigos, enfim, que você fez, né, o que você tem feito. Então, todas essas informações são guardadas na nossa mente. Então, tem áreas específicas que vão guardar essas informações. Vale lembrar que a memória de trabalho vale tanto para as palavras que a gente chama de auditivo, verbal, quanto para visoespacial, de raciocínio lógico, matemático, por exemplo. Então, é aqui na memória de trabalho que a aprendizagem acontece, ou grande parte dela. A memória de trabalho, ela funciona de duas maneiras. A primeira é quando o sistema precisa de informações antigas, ou seja, informações que estão guardadas lá na memória de longo prazo. A memória de trabalho pode evocar uma quantidade enorme de memórias sempre que ela precisar. Ou seja, se você quer lembrar de coisas que você lembra da sua infância, né? Como eu disse, de coisas da semana passada. Então, ela vai buscando uma quantidade de memórias que estão lá guardadas na memória de longo prazo. A segunda maneira é quando se trata de situações novas. Quando se trata de situações novas, a memória ela só consegue lidar com uma pequena quantidade por vez. E ela armazena e processa simultaneamente 4 diferentes informações. E ela só sustenta ela enquanto elas estão sendo utilizadas. Como eu disse, a nossa memória operacional é limitada. Então, vou dar o exemplo para vocês disso. Por quê? Então, vamos supor que você está assistindo TV e começa o intervalo comercial do programa que você está assistindo. E aí você faz uma lista mental do que você pode fazer durante esse intervalo. E aí a sua mente pensa assim: vá para a geladeira, faça o lanche e pegue o seu celular e olhe o WhatsApp. Isso tudo está passando na sua cabeça. Mas aí a palavra WhatsApp aparece na sua cabeça. E aí você lembra que você precisa avisar aquele seu amigo de trabalho que aquela reunião que seria na manhã seguinte foi adiada, foi remarcada. E aí, de repente, você se depara em frente à geladeira e pergunta: o que eu estava procurando aqui mesmo? Então é isso que pode ter acontecido com as crianças do teste que não resistiram e comeram antes do prazo acabar. Elas se distraíram com as informações e esqueceram, né? Porque elas estavam distraídas tentando não pensar naquilo, mas de repente aquilo sumiu da cabeça, elas foram lá e comeram o marshmallow e ficaram sem o segundo. Então isso mostra como a gente como a nossa mente, né, é limitada e as informações para que elas possam se manter na nossa mente, elas às vezes somem do nosso radar mental, mesmo sem a gente querer. Então, os mesmos processos cognitivos usados nesse exemplo podem impactar várias atividades cotidianas muito importantes. Estudos mostram que a aprendizagem, o raciocínio, a capacidade de se manter focado e lidar com o estresse eram todos dependentes em algum nível de uma maior capacidade da memória de trabalho. Então, para concluir, o teste do marshmallow não parou por ali. Todas essas crianças foram acompanhadas durante anos pela sua juventude, pela sua vida adulta, e foram constatadas que as crianças que passaram no teste, ou seja, as que não comeram marshmallow, tiveram, na juventude, melhores notas acadêmicas, maior controle emocional, maior habilidade de planejamento e autocontrole. E durante a fase adulta, esse grupo de crianças continuou com autocontrole e força de vontade. E para mim esses relatos parecem justos se colocarmos os dois grupos distintos, né? Um recebendo benefícios a curto prazo, enquanto o outro recebe benefícios maiores a longo prazo. A tendência é que, com o tempo, essas pessoas passem a fazer mais isso e a chegar a lugares de sucesso, né, vistos pela sociedade. Assim eu finalizo meu trabalho sobre funções executivas do cérebro, da matéria de neurociência cognitiva da Estácio de Sá, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É isso aí, tchau, até a próxima.